Ok. Eu queria começar a aula provocando vocês. Ah, com certeza, cada um de nós tem um nível diferente de conhecimento desse assunto que se trata de bibliologia. Ele está inserido na uma forma da gente estudar teologia, que se chama teologia sistemática, é uma das matérias da teologia sistemática. Mas antes de qualquer coisa, eu vou ler um texto aqui para provocá-los. Tá? Para que estudar bibliologia? Para que saber isso? Olha, uma vez eu fui confrontado com esse texto por uma pessoa, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Infelizmente, a Bíblia é uma das obras mais alteradas do mundo. Só Lutero retirou dela 7 livros. E atualmente as suas alterações são principalmente para ocultar verdades da reencarnação e do espiritismo, nela encontradas com clareza. O norte-americano Bart Ehrman, o maior biblista do mundo atual, diz em O que Jesus disse, o que Jesus não disse, um livro de sua autoria, que ela tem cerca de 400 mil alterações. E nada disso pode ficar oculto. Ele usa um texto bíblico dizendo o seguinte: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Jesus ensinou que, para chegarmos ao reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Olha só, da água e do Espírito. Olha, tem lá João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, nascer do Espírito é mudança de vida para melhor, é uma evolução. E nascer de novo da água, líquido amniótico, é reencarnar. O excelso mestre até fez questão de reforçar a sua tese reencarnacionalista, dizendo: é necessário nascer de novo da carne, ou seja, nascer de novos pais. Ora, isso, em ipsis literis, é reencarnação. A prova disso é que os tradutores estão mudando a tradução da expressão anothen, que quer dizer de novo, para do alto, para ocultar a ideia de reencarnação. E isto porque os adversários dela estão assustados com o fato de que hoje 3/4 da população do mundo a aceitam, e ainda com o aval da ciência não materialista. E por que só agora, depois de 1900 anos, querem mudar a tradução de Anothen de novo para do alto? Isto demonstra o seu desespero para ocultar a reencarnação. Também porque nossos irmãos pastores evangélicos, que em sua maioria não sabem hebraico, grego ou ainda latim, e consequentemente não têm um melhor conhecimento da Bíblia, interpretam-na erradamente para os seus fiéis. Assim como não se bastassem os cerca de 400 mil alterações da Bíblia, eles ensinam aos seus fiéis as mais absurdas interpretações dela, o que gera grandes confusões doutrinária entre eles, levando-os a mudarem de igreja. Já viram isso? Mudarem de igreja a todo instante, como se muda de roupa. Os maiores adulteradores da Bíblia não são, pois, os seus tradutores, mas seus intérpretes. Realmente, há líderes religiosos que abusam escandalosamente e desesperadamente das interpretações bíblicas, colocando-as absurdamente como contrárias à reencarnação e ao espiritismo, com medo de seus fiéis tornarem-se espíritas. E então, e então inventam cada uma de arrepiar. Por exemplo, a Bíblia afirma que nós somos deuses e filhos do Altíssimo. João 10:34 diz isso. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? E o Salmo 82: eu disse: sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo. Há um pastor que interpreta essas passagens assim: a Bíblia se refere aos juízes. Acontece que os homens são juízes, ah, acontece que os homens que são juízes não deixam de conquistar sendo deuses. E antes mesmo de serem juízes, já eram deuses.
de fato, esses deuses que a Bíblia fala são os espíritos humanos ou seres encarnados, que podem ser bons ou maus, se manifestam através de médium. Vocês já viram o texto de Números 11, 24 a 30, e assim por diante. O texto é longo, né, que mostra um texto onde mostra os espíritos. Ora, se Moisés condenou o contato com os espíritos, em Deuteronômio 18, é porque é certo ou errado, mas existe mesmo. Além disso, o próprio Senhor Jesus se comunicou com os espíritos de Moisés e Elias. Ora, e você encontra esse texto em Mateus 17:3, na seção espírita da transfiguração. Então, quando dos fatores que no passado, né, alguns anos, me fez tomar vontade de estudar esse assunto e estar mais próximo da formação da Bíblia, o que é a Bíblia, como são as Escrituras, uma das provocações foi esse texto. Queria fazer a primeira pergunta para vocês, valendo o doce virtual, né? Vamos valendo o doce virtual, já que eu não consigo entregar para vocês. Como é que você sairia dessa? Quem se arrisca? Ninguém. Lembra que seu microfone pode estar em mute, você tem que apertar um botãozinho e liberar seu microfone. Ninguém. Bom, eu creio que a primeira coisa é onde ele constata essas adulterações. Quer dizer, para ele falar que tem alguma coisa adulterada, ele vai ter que primeiro me constatar isso. Boa. Nós temos vários, a própria Bíblia foi escrita por vários autores e depois traduzida por outros, e nós temos muitos manuscritos, alguns pedaços incompletos, alguns completos. Isso pode significar que em uma Bíblia a gente tenha acrescido um ou outro versículo que normalmente não está presente numa outra. Isso não quer dizer que foi retirado ou foi acrescentado, simplesmente não foi copiado na referência inicial. A segunda coisa, principalmente essa interpretação do líquido amniótico é bastante boa, né? Bastante. Criativa, né? Porque aí realmente ele está forçando em cima uma interpretação de o que não está escrito lá e que não tem nenhuma visão. Quanto aos espíritos existirem, Saul consultou o espírito. Ele foi consultar uma médium. Mas o que a Bíblia nos fala não é que eles não existem, é que eles não devem ser consultados, e se ela fala isso, com certeza é porque eles não são confiáveis. Então, basicamente, iniciaria por aqui. Só para provocar você, Mário, ele usa o próprio Lutero, né, dizendo que Lutero tirou livros da Bíblia, e ele diz aqui de um grande teólogo, né, o Barth, que escreveu um livro dizendo isso. Tal. Então, é desafiador. Mais alguém? Mais algum comentário? Eduardo, a pergunta que foi feita é que você chegou um pouquinho depois, é que eu li um texto, e a ideia era como refutar as principais argumentos aqui do texto. Você deve ter pego só o finalzinho, por isso você está com dificuldade com a pergunta. Mais alguém? Eu acho que tem um grande problema aí também de texto fora de contexto, né? Principalmente a gente pensando que o contexto ele é judaico. E no judaísmo não tem nada de espiritismo, né? Você tirar totalmente isso do contexto, né? Você pensar até mesmo nos livros que ele fala aí de Lutero, que Lutero retirou da Bíblia, eram livros que não eram canônicos, nem mesmo pelos cânones. Não existe, né, um cânone judaico, não é esse nome utilizado, mas, digamos assim, por aproximação, né? Não existe isso nos cânones judaicos, né? Legal. Os livros que foram retirados, eles foram reprovados, né? São livros que têm, de certa forma, um conteúdo histórico bastante relevante, mas que para instrução eles não são válidos, né? E, inclusive, entra em contradição com os outros livros. Legal. É o Glauco que estava falando? Isso. Legal, Glauco. Então, o Glauco já trouxe palavras diferentes para muitos de nós, cânon, apócrifo.
Muito bom, nós vamos tratar desses assuntos aqui, todos nós. Mais O, algum comentário? o Elcio, Diga, Paulo. quando você estava falando, eu lembrei de duas passagens. A primeira está lá em 2 Pedro, capítulo 2, que diz o seguinte, olha, ah, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Se eles chegam a negar Jesus Cristo, imagina o que eles vão distorcer da palavra de Deus, né? A primeira coisa que vem é o seguinte: vai distorcer a palavra assim lá na casa do chapéu, né? E outra passagem que eu lembrei está em Isaías 44, que diz o seguinte, não é um trecho grande que fala sobre falsos deuses, né? Então, assim, ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira, né? Ou seja, é um cara que se aprofundou tanto em heresia, em mentira e na distorção das escrituras, que ele mesmo vai chegar, e o contexto aqui de Isaías é que o cara preparava uma madeira para cozinhar a comida dele e da outra ele fazia uma imagem para adorar, né? E ele chega a um ponto da vida dele que ele está tão iludido com aquilo que ele distorceu e acredita, que ele não pode dizer mais para mim, olha, não é mentira o que eu acredito, né? Então, vai distorcer a palavra assim, né? Pois é. Então, vamos lá. Um pouquinho de bibliologia, né, que é o assunto que nós vamos estar juntos aqui nessas semanas. Essa frase, vocês concordam? Veja, a Bíblia tem autoridade doutrinária e moral e é historicamente confiável e cientificamente precisa quando corretamente interpretada. Essa frase vale? Você lembra de tirar o seu microfone do mute se você for conversar comigo. Vale? Só esse cientificamente, apesar de nós termos vários cientistas na igreja que nos dão, inclusive, as aulas sobre cientologia e sobre ciência e a Bíblia, esse cientificamente não é uma versão, não é a proposição da Bíblia, não é a proposição, e ela é, como na própria criação, ela vai se expressar por uma linguagem que era compreensível para aquele povo naquela época. Então, esse cientificamente precisa, ele fica difícil, mas com certeza a Bíblia não vai contra a ciência. Muito bem. Alguém concorda, discorda do Mário? Concordo. Concorda com o Mário. Joia. Estou fazendo um termômetro aqui do que a gente pensa como grupo juntos. A Bíblia, hoje em dia, para nós aqui no Brasil, onde nós moramos, ela é extremamente de fácil acesso. Quanto será que nós, eu e vocês, damos valor à escritura que a gente tem em mãos, ou hoje em dia, que a gente tem no computador, no seu smartphone, seja onde for, né? Quanto será que a gente dá de valor para isso realmente? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, ele está sem áudio, mas você vai ver, vai conseguir ler e ver a expressão de alegria de um grupo de chineses que recebeu pela primeira vez uma cópia da Bíblia para ele ganhou uma Bíblia, e a gente tinha que dividir, ele tinha que compartilhar, ele tocava na Bíblia dos outros, ele teve chance de ter uma Bíblia pela primeira vez. Dá uma olhada, a alegria desse pessoal.
Acho que o vídeo não está chegando aí, né? Começou agora, mas está lento. Tá bem devagar, né? Mas, então, vamos pular o vídeo, ele tá indo devagarzinho, mas para contar a experiência, essa é uma comunidade na China que pela primeira vez teve chance de receber um exemplar da Bíblia para eles. A alegria que eles tinham de ter nas mãos a palavra de Deus e uma cópia só para eles é algo assim, é uma pena que o vídeo aqui, né, não é possível de vocês verem, a alegria que eles sentiam de ter um exemplar das Escrituras. E eu fico pensando, todos nós hoje temos, às vezes, mais de um exemplar das Escrituras, traduções diferentes, você tem ela hoje no smartphone, no computador, tem um acesso tão grande à Bíblia, mas eu, sinceramente, não vejo nós todos como cristãos, como evangélicos, dar o valor devido às Escrituras. Né? Então, a gente muitas vezes nem sabe como ela foi formada, da onde ela veio. Muitas vezes a gente usa as Escrituras como uma caixinha de promessa, que a gente quer ler e só alguma coisa para mim, né? Caixinha de promessa para os mais jovens, me desculpe, era uma caixinha mesmo, com vários versículos em tirinhas, algumas com cores diferentes, em que de manhã você ia lá e sorteava um versículo, e como o nome já diz, era promessa, não é? E eram sempre promessas boas, nunca aparecia uma promessa que Deus fez de condenação ou alguma coisa, né? Então a pessoa ia lá e tirava o horóscopo ou a sorte dela. Então, eu desafio vocês a passarem essas segundas-feiras aqui conosco, com esse objetivo de aprender sobre as Escrituras. Qual o valor, qual foi custoso as Escrituras chegarem na nossa mão? Qual foi o privilégio da gente ter as Escrituras na nossa mão? Qual é o privilégio que Deus, um Deus que fala conosco, ele nos entregar as Escrituras? Agora eu quero ouvir de vocês, nesse comecinho, com esse puro comecinho que a gente fez, o bate-papo que a gente teve antes, o que você espera desse curso? Você, quando tinha 4 opções de curso, você olhou lá a bibliologia, vamos lá, o que você espera desse curso? Contribui com a gente. Se você for falar, lembra de tirar o seu microfone do mudo. Alguém? Isso é importante para mim, quero entender quais são as suas expectativas. Quando você viu lá a bibliologia, fala, Elcio, eu nem sabia o que era, na verdade eu vi um nome lá bonito, ou não gostei dos outros cursos, vim nesse. Eu espero poder confrontar um texto daquele que você leu. Ah, legal, muito bem. Essa base, né? Porque eu acho que muitas vezes nós somos confrontados dessa forma, em relação aos livros que são tirados ou não, ao que foi, o que é retirado e que insistem em falar que era o correto, enfim. Uma dessas, pelo menos uma dessas é a minha alternativa. Legal. Mais alguém? É o Walter falando, espero a mesma coisa que foi dito agora. Ter subsídio, ter material a mais para confrontar o que as pessoas dizem a respeito da Bíblia ser manipulada, ter material para explicar isso. Joia. Muito bom, nós vamos ver isso com certeza. Mais alguém? É uma pena que eu não estou com o docinho, né? Nas aulas eu vejo que o docinho motiva as pessoas a responder, né? Eu estou sem o docinho, eu estou me sentindo preso aqui, não consigo dar o docinho para vocês. Mas a ideia da gente conversar aqui é responder questões como essa. Né? A gente ouve falar muito de inspiração da Bíblia. Suficiência das Escrituras, né? A gente fala de boca cheia, né? Suficiência das Escrituras. Muitos apontam contradição, vai ser divertido, eu vou mostrar alguns textos para vocês e vou pedir para vocês me explicarem. Né? Olha, eu vou mostrar na própria Bíblia que ela tem contradição. Como é que a gente explica uma situação dessa? A gente ouve falar que a Bíblia é inerrante. Qual é o conceito que você tem das Escrituras sobre inerrância bíblica? Autoridade, a Bíblia não, a Bíblia é autoridade. Ela é autoridade por quê? Baseada em quê? O nome Bíblia, né, brincar com vocês, até eu chegar no fim ali da lista, eu queria que vocês achassem, por favor, aquele versículo que fala, onde aparece a palavra Bíblia. Será que vocês lembram?
qual versículo que aparece a palavra Bíblia nas Escrituras? Apócrifos, né? Alguém já disse dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, né? São chamados assim. A gente fala que a Bíblia é uma revelação. Muitos dizem, não, a Bíblia é confiável. Quem é o autor da Bíblia? Né? Já perguntaram isso para você? Quem escreveu? Né? Quem é o autor da Bíblia? Muitos de nós têm algum problema, né, na geração de hoje de que com a palavra tradição das Escrituras. Não, tradição não me serve para nada, tradição não serve. História, alguns entendem que a Bíblia é um livro de histórias contadas. Sabia que tem pessoas que idolatram a Bíblia? É a bibliolatria. Já foram em alguma loja, ou às vezes na casa de alguém, que tem lá a Bíblia aberta, normalmente num salmo, e ela fica ali como um amuleto. Então a pessoa adora o livro, não o conteúdo dele. Tradução, puxa, esse é um assunto legal. Quantas traduções a gente tem das Escrituras? Nós vamos ver algumas aberrações, inclusive. Como é que a gente pode confiar nesse livro? Nesse assunto, deixa eu dividir uma experiência com vocês. Eu tive a chance, encurtando aqui, fazer um curso fora do país, um curso de um mês, com pessoas de igrejas de todos os locais do mundo. Nós éramos um total de 120 pessoas, dividido em 2 turmas de 60. Foi uma experiência fantástica, né? Pessoas de todas as nacionalidades, dos costumes mais diferentes, etc. E eu tive aula com um muçulmano convertido. Vocês imaginam que experiência legal? Ele era muçulmano, convertido, e ele tinha a visão dele do Senhor Jesus salvo, das Escrituras, como um ex-muçulmano. Certo dia, certa aula, ele foi a caráter como muçulmano dar aula para a gente, e ele era uma pessoa bem grande, uma voz bem forte, e eu sentado mais à frente, os lugares não era a gente que escolhia, e ele me usou de vítima, e eu confesso para vocês que transpirei bastante, porque ele apontava para mim e dizia assim, você é cristão? E eu disse, sim. Então, como é que você tem um monte de igrejas? Você tem um monte de tradução da sua Bíblia, que você chama de Bíblia, desses escritos. Vocês são espalhados, vocês são indisciplinados. E começou a me dizer, e interrompi dizer para mim, prova, me converta se você for capaz, porque só Alá, etc, né? Então, só o ponto da tradução foi uma das coisas que ele pegou, porque se você pegar o Alcorão, ele tem uma tradução só, você não tem interpretações diferentes. Sim, tem algumas pequenas interpretações diferentes, mas em sua maioria eles interpretam de uma forma só, é uma regra de fé e prática realmente para todos eles, e ele me apontava isso. Gente, eu passei um apuro. Sorte é que ele era um irmão em Cristo, ele já estava convertido, e aí a hora que eu balbuciei qualquer resposta, ele fez, não, meu irmão, não, só usei você de vítima, não precisa responder, isso vai ser parte do tempo que a gente vai conversar aqui a respeito dos muçulmanos, né? Então a gente é exposto muitas vezes a algumas situações em que a gente falta palavras para defender a nossa própria razão da fé. A Septuaginta, que é aquele símbolo que tem ali, muitas vezes a gente ouve falar da Septuaginta, o que é Septuaginta? E escrituras, né? Qual é o conceito ou critério de escrituras? Nesse tempo, alguém achou o versículo que eu pedi? Alguém lembrou? O silêncio quer dizer não, ou você esqueceu o seu microfone fechado? Não existe, né? Um versículo que fale Bíblia. Até porque na época não existia da forma que a gente tem hoje. Tem as escrituras, né? Muito bem, Glauco. Se eu estivesse na aula, lá ia o docinho. Que pena, muito bem, é isso mesmo. Não existe, né? A palavra Bíblia você não encontra na Bíblia, a não ser como vocês foram comportados, mas normalmente sempre tem alguém que fala, tem sim, e mostra a capa, né? E está escrito Bíblia Sagrada. Né? Então, e mostra que a Bíblia está escrito na Bíblia, porque na capa está escrito Bíblia Sagrada. E aí é outro conceito, né? Que ideia é essa de ter um livro que é sagrado? O que se entende por sagrado?
Então, queridos, a ideia da gente aqui nesse tempo, eu vou provocar vocês a fazer um exercício, e todo exercício, quando é bem executado, a gente lembra dele no dia seguinte, né? Aquilo causa um movimento no nosso músculo, leva a gente a ser esticado muitas vezes, que a gente lembra disso. Então, a ideia é tirar vocês realmente da área de conforto, provocá-los, mas com o objetivo de vocês preencherem, talvez, peças no seu quebra-cabeça, do seu conhecimento teológico, em ajudá-lo a encaixar a peça certa. E é normal num quebra-cabeça, você às vezes já tem até uma peça encaixada que você fala, nossa, essa peça não era aqui. Eu não sei se vocês gostam de montar quebra-cabeça, minha filha gosta muito. E é normal ela fazer isso. Ai, pai, você não sabe, aquela peça não era que eu estava procurando, aquela peça estava encaixada errado, por isso que eu não encaixava essa em lugar nenhum. Então, essa é a ideia da gente bater esse papo aqui. Então, que você tenha clareza na hora de você pegar uma pequena parte e ter a chance de explicar para alguém a razão, como esse livro que está na sua mão, que você chama de Bíblia, como é que ele chegou até você. Para que você faça com que a sua fé cresça, né? E ela esteja ainda mais forte, enraizada na própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a gente vai responder algumas questões durante esse curso, como a Bíblia é a Bíblia a verdadeira palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Sim. Porque mesmo Pedro já coloca que a Bíblia não foi escrita pelos escritores da Bíblia, ou seja, eles serviram só de instrumento, Deus os colocou para escrever. E aonde está escrito isso, Mário? Na Bíblia? Segunda Pedro. Então, mas está na Bíblia, Mário. Eu não acredito nesse negócio de Bíblia. Você está me mostrando a Bíblia para falar da Bíblia, não me convence, Mário. Se eu já não acredito na Bíblia, como é que a gente faz, Mário? Eu vou pedir para o Elcio te explicar. Outra questão. A Bíblia é inspirada ou expirada? Se é uma das duas, como e por quem? E aí? Ela é inspirada ou expirada? Inspirada. Inspirada? É. Me ajuda a entender esse conceito de inspirado. 2 Pedro 1:20 dá a resposta. De novo, a pessoa usando o próprio livro, que eu não acredito, para falar dele. Não acredito, você está falando de um negócio que eu já não acredito. Me dá outra explicação. Eu não quero saber o que essa Bíblia fala. Eu quero saber esse negócio aí que vocês falam que é inspirada. Como que é esse conceito? O que é inspirado? Por exemplo, eu sou músico, eu estou inspirado, eu faço uma música. E aí? Eu não faço um bom quadro, esse autor é inspirado, olha como ele está inspirado hoje. É a mesma coisa, não é? Isso. Hã? Ô, Elcio, o fato das escrituras serem comprovadamente pela ciência um conjunto de livros escritos em épocas distintas, porém com assunto único, ele me indica que teve uma mentoria superior à imaginação dos homens que não conviveram sob a mesma época, sob os mesmos momentos da história e relataram as coisas extremamente coerentes. Legal, então Eduardo já trouxe a ciência para o campo da nossa justificativa. Ele não me explicou o que é inspiração, e nem se ela é inspirada ou expirada, mas ele disse que a ciência ajuda a comprovar. Legal, é bom, a gente vai ver exatamente isso. A Bíblia contém erros ou contradições? Sim ou não? Muitas vezes pode lhe parecer isso quando você estuda um versículo isolado ou não pega o sentido todo, porque a Bíblia, muitas vezes, ela traz alguma interpretação pequena numa parte, e depois ela vai complementar ou aprofundar aquela ideia depois. Então, muitas vezes você pode julgar como erro e contradição, mas é porque você não estudou o assunto na totalidade.
Entendi. Difícil esse livro que você acredita em, Mário. Eu tenho que estudar para entender. Pô, é muito mais legal pegar um livro qualquer aí que eu leio e entendo de primeira. Então eu tenho que estudar alguma coisa antes para poder ler esse livro. Mas nem a Agatha Christie. Não, você fala porque é um manual de regra de fé e prática. Manual, eu pego o manual da televisão, ele tem as instruções, eu sigo, não preciso estudar antes para ler um manual. Interessante, né? Mas, se sua TV funcionar, você precisa ver quais são todos os pontos que não vão funcionar nesse manual. Não, teve um outro aluno uma vez que falou assim, que brasileiro que lê manual, a gente já põe na tomada e sai ligando, descobre na raça como é que funciona. Pois é, o cara tem todo um trabalho de escrever um manual, mostra todas as características, como tirar o melhor do produto, mas a gente não lê, né? Para que serve o manual? Mas vamos em frente. Qual a Bíblia correta? A gente entra numa livraria cristã, tem N Bíblias, né? Bíblia para mulher, Bíblia para jovem, Bíblia com letra grande, letra pequena, comentada por esse, por aquele, tradução A ou B, só em português. Porque se você tem chance de ler em outras línguas, aí o universo piora de escolhas, né? Qual é a Bíblia correta, gente? Eu acabei de me converter e eu preciso ter uma Bíblia. Eu entrei lá na livraria, tem um monte. Qual que é a Bíblia correta, hein? Pô, nem eu estou falando que está faltando doce, é o doce. O problema é o doce. Eu preciso dar um jeito de resolver o problema do doce. Antes, só vou deixar para o pessoal, é que eles quiserem me mandar calar a boca, por favor, o façam. Mas a questão é uma coisa assim, nós temos várias traduções, então, desde que elas não sejam assim, manipuladas, elas todas valem. O ideal, na verdade, é você ter pelo menos 2 versões da Bíblia para você poder comparar, às vezes, uma tradução que aparentemente na sua versão não faça muito sentido. Isso eu acho que ajuda bastante, é uma coisa que eu faço muito, assim, quando eu não entendo o versículo, leio outra, procuro pegar o contexto real da situação. Mas, entendi, assim... mas, Mário, perdão de interromper, eu acho que eu vou ter aversão a esse livro, entendeu? Porque se um livro é escrito completamente diferente, de uma forma diferente, tem mais de um, eu preciso pegar um para entender o outro, não consigo acreditar nisso. Vocês são malucos de acreditar no negócio. Pega a versão na linguagem de hoje, pronto. Pronto. Quais e quantos livros tem esse negócio que vocês chamam de Bíblia? Vocês sabem todos eles? Vocês sabem? Hã? 66. Quantos são? 66? 66. Alguém está falando de 66. Não, porque vocês são cristãos, não é? São cristão, ainda assim, né? Não é cristão. São cristão. Eu peguei a Bíblia aqui do pessoal que vai lá na Igreja Católica, eles são cristãos também, o livro deles é diferente dos seis, cara. Então, assim, além de ter tradução diferente, etc., diferente, mas é tudo cristão. Quando fala assim, você é cristão, sou. Aí tem um pessoal lá no Ocidente, pessoal mais ortodoxo, ixi, lá então tem outros livros lá, tem uns nomes diferentes e tal, que de vocês não tem, eles são cristãos também. Falam desse negócio que Jesus salva, que eu preciso tal, que é a palavra de Deus, e lá tem um monte de livro diferente. Como que é? Como que é isso? Por que o seu não tem e o deles tem? Então a gente vai olhar isso também, né? Deus está na Bíblia? Quem me ajuda? Deus está na Bíblia? Senhor Deus está na Bíblia? É isso. Como assim, a presença dele? Não sei, cara, eu estou fazendo essa pergunta. Cheguei agora aqui no meio de vocês, estou fazendo essa pergunta aí. Deus está na Bíblia? Vocês falam assim, ó, quer aprender sim, de Deus, lê a Bíblia. Então, Deus está na Bíblia? Como que é esse negócio? Me ajuda aí, gente, eu sou novo aqui. A palavra de Deus está na Bíblia. Aquilo que é o pensamento, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Ele pode nos ensinar, principalmente para que a gente tenha uma vida melhor, está tudo na Bíblia e é de acordo com a palavra dele.
Ô, Mário, deixa eu interromper, cara, você vai me resolver um problemão. Eu estou querendo comprar um carro essa semana e eu não sei qual é o modelo e a cor. Você me ajuda lá, me mostra onde é que está isso aí para eu hã? E mais o seguinte, tem uma oferta de emprego, que eu preciso ver se eu mudo de emprego agora nessa época de pandemia, está difícil, está apertado. Como eu faço, Mário? Aonde que está lá que emprego que eu devo seguir? Se está lá todo o ensinamento que eu preciso, me ajuda, Mário. Onde está isso aí? Abre aí para mim. É difícil, eu estou brincando, né? Mas eu já ouvi isso. Melhor procurar um cartomante. Boa. Outra coisa, né? Vocês foram bonzinhos comigo e disseram que a Bíblia, na palavra Bíblia, não está na Bíblia, nem na capa, mas o que significa esse negócio aí, quando a gente vai pegar a Bíblia, está escrito assim, ela é sagrada. Então, assim, tipo, eu preciso passar álcool gel para pegar antes, né? Agora é moda do álcool gel, eu preciso pegar álcool gel porque ela é sagrada, eu não posso tocá-la, eu não posso manusear, eu não posso, imagina colocar ela no banco do carro, eu frear, ela cair no chão do carro, não posso fazer isso. E se eu estiver, então, comendo e derramar alguma coisa em cima da Bíblia, eu estou frito, porque ela é sagrada. Como é que é esse conceito, assim? Por que vocês falam que a Bíblia é sagrada? Ninguém de vocês sabe, mas vocês andam com esse livro, gostam tanto desse livro, parece que vocês não sabem muita coisa desse livro, hein? Chegando aqui nessa Igreja Fonte, então o pessoal está estranho, eles falam as coisas, mas não me ajuda a entender. E essa história de autoridade da Bíblia, como assim? Como assim funciona a autoridade? Ela manda em mim? Ela sabe o que eu tenho que fazer? Se meu chefe mandar eu fazer uma coisa e a Bíblia fala outra, eu obedeço a Bíblia e não o chefe, mas aí eu perco o emprego, como é que eu faço? Né? Que autoridade é essa que ela tem? Alguém me ajuda? Como que é? Ninguém? Olha, puxa vida. O Elcio, é o seguinte, Deus instituiu as autoridades, juízes, magistrados, presidente da República, tudo, e foi instituído por Deus para que haja ordem na sociedade, certo? Mas, por exemplo... Eu não sei, Paulo, você que está falando, eu estou chegando agora, não sei não. Mas lá em Atos, por exemplo... O que é Atos, Paulo? O livro de Atos. Esse negócio de Atos. Atos é quando você faz alguma coisa, ele cometeu um Atos, é isso? Você é um... Estou chegando agora, eu me converti, eu sou bicho, eu vim da Unicamp e me converti, lá que eles fizeram lá um negócio lá na praça, e falaram assim, vai lá na igreja domingo, eu estou aqui. Qualquer coisa que você é impelido a fazer que esteja diferente da palavra de Deus, a palavra de Deus é que tem autoridade. É o que vale. Tá me dando um frio na barriga, para mais fácil fazer o curso que eu passei na Unicamp lá de engenharia, fazer cálculo 20, do que esse negócio de Bíblia aí. Mas muito difícil. Mas se for Unicamp, você não vai para o céu, pode ficar tranquilo. E aí, então, por último, assim, sabe o que me leva a pensar? Será que qualquer pessoa pode entender a Bíblia? Eu estou achando que não. Qualquer pessoa pode entender a Bíblia? Pode. Mas eu não estou entendendo nada. É que existe um elemento que você é zero à esquerda, que quem se aproxima de Deus precisa ter fé e acreditar que ele existe. Não, mas para isso aí não preciso da Bíblia, eu posso ter fé e acredito que Deus existe. Sempre acreditei que tinha um Deus aí. É o que me levou ainda a ver lá o que aqueles caras estavam falando na praça lá. Sempre esse negócio de Deus aí é bom. Agora não tinha nada de Bíblia. Existe uma verdade que está lá em Paulo escreveu em Romanos 10, o seguinte... O que é esse negócio de Romanos? Espera aí, me ajuda. Eu não entendo esse negócio de Romanos. O que é isso aí? É uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Quem que é Paulo? É o Paulo que é amigo meu aqui do curso? Ou é você? Ah, não, foi você chama Paulo. Paulo Berti, foi você que escreveu? Não. Você é o seguinte, você está no leitinho ainda, então você precisa tomar... Agora começou, tá vendo? Agora começou a ofender. Falou que eu não sei nada, que agora falou que eu estou no leitinho. Igreja estranha essa aqui que me mandaram, esse negócio de fonte, viu? É estranho. Entendeu? Devia continuar lá, indo onde eu estava, fui dar bola para esses caras aí, mandaram vir na igreja, agora tá falando que eu sou leitinho. Passa no vestibular para você ver se você é leitinho. Ô, Elcio.
Assim como você que prestou vestibular, entrou na Unicamp, você precisou de se aplicar em muitas matérias para conhecer física, biologia, uma série de matérias que foram importantes para você conseguir a tua aprovação na Unicamp. Pera aí, cara, isso aí é verdade, isso aí que você tá falando, pô, isso aí você não sabe quanto eu ralei, cara, você não sabe, isso aí é verdade. Respondendo a tua pergunta, é capaz de compreender e entender a Bíblia? Sim. Para isso, precisa de se aplicar em conhecê-la. Entendi. Então tem que fazer um cursinho para entender a Bíblia. Entendi. Você pode estudar ela bastante tempo e depois você vai me dizer se precisa de cursinho ou não. Cursinho é bom. Você fez cursinho para entrar na Unicamp ou fez direto? Não, cara, vamos deixar essa história de lado, capaz de meu pai aparecer e gastou maior grana, eu matava as aulas, tá? Isso aí é uma história complicada, você vai me constranger, ele já falou que eu sou leitinho, agora você está querendo mostrar aí meus podres, não vem com essa conversa para cima de mim, não. Para você entrar na faculdade, você deve ter estudado por, no mínimo, 11 anos de uma escola para poder ter chegado lá. Isso porque você não viu quanto que eu reprovei, mas isso aí é outro assunto. Mas ok. Gente, Elcio. Oi. Qual é o nome do personagem aí? É Elcio mesmo, o personagem é o Elcio, Dante. É o Elcio mesmo. Então, Elcio, eu preciso... Você sabe que eu preciso concordar com você, né? Ah lá! Esse aí é dos meus. Sabia que ia ter um nessa fonte aqui que me salvava. Pô, tem um negócio aí que chama economia, na palavra indígena que vocês usam, uma palavra indígena. Eu quero ir na que você vai, cara. Eu já vi que a gente tem um negócio aí em comum. Tem bastante. Deixa eu te falar, eu concordo. Isso é uma loucura. Opa, loucura, olha lá, esse é dos meus, você vai na balada lá também, lá no fim de semana? É uma loucura, esse Dante aí dos meus, eu gostei, ó, achei um aí. Que negócio de salvação é essa? Morrer por alguém? Ó, Dante, fala baixinho pra esses caras aí, amigo, se eu não entender. Salvar do quê, mano? Não tô correndo nenhum perigo, só se tiver alguém querendo me pegar, eu não tô sabendo. Esse negócio de salvar do quê? Esse livro é uma loucura. Deixa eu te, talvez, dar uma recomendação. Se você está aqui, é porque você acredita que esse Deus existe, não existe? Falaram orar na praça, cara, sabe? Deu aquele bate, assim, no coração da gente, assim, deu aquela mexida, deu até vontade de chorar, vou falar pra você, mano, ó. Né? Eu chorar difícil, mas deu até vontade de chorar aquele dia lá. Então, faz assim, comece a ler esse livro por curiosidade. E pergunta se de fato Deus é o autor, só ele vai conseguir te explicar. E depois que ele te explicar, você vai entender se é a palavra de Deus, se é inspirada ou expirada, se contém erro ou não, se ela está correta. Siga em frente. Nós vamos estar aqui da fonte, eu não é Paulo, Eduardo, Glauco, todo mundo aí. Nós vamos estar aqui para te ajudar, mas... vai em frente. Pô, legal. E naquele grupo indígena lá que você vai, eu posso ir também durante a semana, não? Esse negócio de coinonia, essa palavra indígena, isso deve ser demais, cara. Deve ser um negócio legal. Pô, legal. Valeu. Aí, gente, tentar fazer descontraído um problema que é muito sério, né? A gente que está acostumado dentro de uma igreja, a gente sai falando umas coisas que as pessoas não entendem, né? Uma delas é isso. Porque Romanos 12, 23, o que é isso? Né? Não, porque o Novo Testamento, eu não sabia que tinha velho, quanto mais que tinha um novo. Testamento de quem? Quem morreu? Testamento de quem? Né? Então, uma das ideias e o tempo que a gente vai passar junto é ajudar a gente a transformar a nossa linguagem das escrituras de uma forma tranquila, da gente conseguir ter uma conversa com alguém a respeito. Né? Responder de forma racional as perguntas da pessoa. Se a pessoa vai concordar ou não, aí é outro problema, né? O nível de discórdia pode acontecer. Mas a gente passar isso junto. É um livro em que todos nós lemos, né? Todo cristão lê. E é verdade o que eu disse. Há várias bíblias cristãs
que são diferentes. E a gente não sabe explicar o porquê. E como é que faz isso com um muçulmano? Aquela experiência que eu tive com um muçulmano mudou muito a minha vida, né? Por exemplo, como é que a Bíblia foi formada? Como é que você conta isso? Alguém de vocês comentou, porque foi escrita. Gente, é difícil você explicar isso para uma pessoa que o negócio é formado desse jeito, se hoje em dia qualquer um hackeia qualquer coisa, altera qualquer coisa, um monte de fake news que tem hoje em dia, né, nos nossos tempos. É bem difícil. A disposição da Bíblia, dos livros, se você pegar uma Bíblia do Antigo Testamento hebraica, ela é diferente da nossa. Né, e a gente é filha, vamos chamar assim, da fé judaica, dos livros judaicos. Tem a história de capítulo e versículo. Como é que isso aconteceu? O escritor, quando escreveu, ele foi fazendo já capítulo 1, versículo 1, tanto. Como é que é isso? Né? Vocês falam no negócio de cânon. O que é essa história de cânon? Como é que foi feito? Por que tem livro que foi, que livro que não foi? Quem tem autoridade para isso? Qual foi o processo de transmissão, né, que a gente teve da Bíblia até nós? Como isso pode ser confiável? Como é que a gente pode pôr fé nisso? Se a gente olhar outras culturas à época, só mais fáceis aqui, os romanos mesmo, na época do Novo Testamento, os gregos, eles não tinham esses livros nas religiões deles, principalmente os gregos. Então, vocês imaginam Paulo conversando com o grego, quão hábil ele tinha que ser para falar das Escrituras, né? Sendo que os gregos não tinham nenhum livro que determinasse a ética ou o comportamento deles, né? Então, eu entendo, né, brincadeiras à parte, antes que alguém me leve para o gabinete, eu acredito na Bíblia como regra de fé e prática, acredito que ela é a palavra de Deus, e mais uma brincadeira com vocês, com uma verdade muito grande, a gente quer ouvir a voz de Deus, nós temos um Deus que fala, e ele fala a qualquer momento para nós, e está ali na sua mão, hoje está no seu computador, está no seu smartphone. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras, você vê Gênesis começando com a voz de Deus, você vê a Bíblia terminando com a voz de Deus, você vê João dizendo que no princípio de tudo, a segunda pessoa da Trindade era o Logos, era a palavra. E faço um desafio para vocês ainda. Tentem escutar as Escrituras. Escute as Escrituras. É um livro para a gente ouvir, não só ler. É voz, a gente precisa ouvir as Escrituras, eu acredito nisso, da gente ouvir as Escrituras. Por isso, então, que nós vamos estar juntos nesses outros 7 segunda-feira para entender o que é esse trem, então, de bibliologia, né? Do que se trata essa bibliologia, por que ela é uma das matérias da chamada teologia sistemática e que importância tem isso na vida da gente. Comentários? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Mágoa, angústia, trauma de infância. Elcio, já não apareço segunda que vem, esquece de mim. Vamos lá. Por esse último slide, eu vou comprar uma Bíblia nova para você está precisando, hein? Não, mas essas aí, Paulo pegou na mão, rapaz. Essas aí, ó, essas aí é supersticioso. Essas aí meus avós usaram, tudo foram abençoados, por isso que eu uso as Bíblias assim. O que eu queria era te parabenizar e realmente agradecer essa oportunidade, que eu entrei pensando que eu ia estudar alguma coisa como eu compreender, e eu estou vendo que eu vou estudar alguma coisa para eu saber o que eu entendi para poder passar para os outros, e isso para mim é muito melhor. Muito bem, realmente é um dos propósitos que eu tenho aqui. Quem mais? Trauma, angústia, mágoa. Alguém já vai falar, não volto mais aqui. Vamos falar com o Fernando amanhã cedo. Como é que é? Vamos lá. Tá bom assim? Esses temas mesmo que vocês querem ouvir? Alguma sugestão? Lembra que seu microfone pode estar em mute, está mutado, está sem som. Ótimo. Muito bom. Muito boa abordagem. Então, tá bom. Vamos lá, alguém ia dizer alguma coisa, por favor? Tá ok, Elcio. Eu acho que tá bem adequado, tá bem. Inclusive, a interpretação, a forma de a gente receber a mensagem tá bem adequada. Com a tela. Legal.
Tá tudo legal. Tá bom? Que bom. Esse Mano Dante aí que tava aí, depois faz um privado aí comigo, um por fora aí, que eu fui com a sua cara, mano. Eu gostei muito desse negócio aí. Esse Dante aí é dos meus aí. Eu preciso depois falar com você aí por fora. Fazer um privado. Legal, gente? Estamos em cima do horário. Espero encontrar vocês aqui, então, segunda que vem. Por favor, lembrem que eu quero conversar com vocês, bater papo. Então, eu vou estar conectado meia hora antes. Programe-se para estar conectado antes. Muitos de vocês conectaram depois. Para a gente bater papo, brincar, se conhecer como se a gente estivesse mesmo na sala, de verdade, né, não num ambiente virtual. E aí, 8 horas em ponto, aí, diferente de hoje, na segunda que vem eu começo. Legal? Então tá, joia. Um bom final de semana para vocês. Espero vocês segunda-feira. Grande abraço.